E aí pessoal, aqui professor Beto Brito do canal Literatura Legal e hoje nós vamos fazer aquela revisão esperta sobre pré-modernismo. Você que está estudando pré-modernismo tem aquela dúvida, então vamos tirar hoje essa dúvida, tá certo? Começamos falando que o período pré-moderno não é um movimento artístico, não. Na verdade o pré-modernismo é uma época de transição. Nós tivemos momentos de transição em todas as etapas da literatura brasileira. Estudamos o período pré-moderno, justamente por ele ter sido uma grande mudança na literatura nacional, tá certo? Tudo começou, pessoal, no ano de 1902 e vai até o ano de 1922. No ano de 1902, Euclides da Cunha escreveu uma obra chamada Os Sertões, que marca o início oficial desse período. E esse período vai até aqui, ó, 1922, porque em 1922 aconteceu a Semana de Arte Moderna de São Paulo. E isso marca o início oficial do modernismo no Brasil. Vejam que esses 20 anos que antecedem o modernismo, pessoal, são os primeiros anos do século XX e representam uma literatura que mistura qualidades arcaicas com qualidades renovadoras do presente do século XX. Como assim? Costumeiramente, a gente entende o autor pré-moderno como um autor que carrega traços do passado, ou seja, da literatura que era produzida no século XIX, como, por exemplo, parnasianismo, simbolismo, naturalismo e realismo. No entanto, ele tem algo de novo, que faz com que ele possa ser retirado desse contexto e ser tratado como um autor pré-moderno. Então, a gente considera autor pré-moderno todo aquele autor que, de alguma forma, antecipa o modernismo em sua obra. Antecipa o modernismo, beleza? Eu posso representar isso da seguinte maneira. Vê só, eu considero o autor pré-moderno um autor que ainda carrega muitos traços da literatura do século XIX. Essa literatura do século XIX, para o início do século XX, era uma literatura considerada velha, ok? No entanto, esse mesmo autor, ele também traz coisas do século XX em seu texto. Por quê? Porque ele já retrata a realidade social brasileira do início do século XX. Então, como ele traz isso novo, diferente dos outros autores da época, ele pode ser considerado novo. Então, o que representa um autor pré-moderno é justamente essa condição de transição, porque ele é um autor que é velho demais para ser considerado moderno e um autor que é moderno demais para ser considerado arcaico. Ou seja, os autores pré-modernos eram autores que carregavam em suas obras elementos velhos e elementos novos da literatura brasileira. O que é que tinha de novo nesses autores? Havia um tema bastante atual para a época, porque eles eram inseridos no início do século XX e que por isso conseguiram trabalhar com temas atuais para o período. No entanto, eles ainda eram muito presos à literatura do passado e aí então carregavam tendências realistas, tendências naturalistas, tendências parnasianas e tendências simbolistas. Em resumo, o que é um autor pré-moderno? É um autor que está preso à literatura do passado, mas antecipa algo de moderno na sua obra. São 5 autores que se destacaram nesse período, especificamente 5, certo? 4 deles na prosa. Da prosa são 4 autores: Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Graça Aranha e Lima Barreto. E um autor da poesia, que é Augusto dos Anjos. O que há em comum na obra deles, por mais que eles tenham diferenças com relação ao estilo, porque eles trabalham influenciados por esses movimentos do final do século XIX, todos eles têm algo de inovador e por isso merecem ser chamados de autores pré-modernos. Eu vou dar um exemplo para vocês com a obra Os Sertões, que marca o início desse período. O livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, é um livro que tem fortes tendências naturalistas. Ele, na verdade, está preso à perspectiva do cientificismo do final do século XIX, tentando comprovar o determinismo, que o homem é produto do meio. Ou seja, nesse sentido da linguagem e da visão científica do autor, o texto é bem arcaico. No entanto, ele trabalha com um tema extremamente atual para a época. Por quê?
Porque ele vai denunciar a Guerra de Canudos. E a Guerra de Canudos era um problema das oligarquias que dominavam o Brasil. Então ele estava atualizado quanto ao tema. Como ele é velho quanto ao estilo e atualizado quanto ao tema, ele não pode ser classificado apenas como naturalista. Então ele vai ser classificado como pré-moderno. E você vai encontrar isso também na obra Canaã, de Graça Aranha. Você vai encontrar isso também em Urupês, de Monteiro Lobato. Você vai encontrar isso em Triste Fim, de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. E vai encontrar no livro Eu, livro de poesia de Augusto dos Anjos. Tudo vai misturar, certo? Elementos do passado com elementos do futuro. E isso faz com que ele seja um autor de transição. Então esse período, é de transição. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha, da nossa revisão sobre pré-modernismo, ok? Se gostou, curte, compartilha, certo? Nas suas redes sociais, coloque o sininho para ser notificado dos novos vídeos. Valeu, pessoal. Professor Beto Brito, tchau!